Muito bem, boa noite, bom dia ou boa tarde. Que a paz do perfeito e glorioso Deus de Israel e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja inserida sobre cada vida, sobre cada coração. Quem vos sauda com essa preciosa paz sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, Cooperador N. E hoje, pela misericórdia e oportunidade de Deus, eu quero deixar um comentário enriquecedor para o seu elevo espiritual. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse neste canal e deixasse aí o seu like, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e sobe ele na plataforma de maneira que outras pessoas terão acesso na preciosa palavra de Deus. E hoje eu gostaria de deixar um texto, que se encontra no livro de Daniel, esse livro de Daniel, que tem sido um assunto bem pertinente, que todas as pessoas têm se acessado, têm se admirado com tanta eloquência e sabedoria desse jovem Daniel, na qual estava no cativo, de Babilônia, e inserido no cativo de Babilônia, ele, pela inspiração de Deus, ele teve a satisfação de escrever esse livro, de Daniel, que por título leva o seu nome. Daniel capítulo 3, do versículo 1, diz assim: E o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 70 côvados, e a sua largura era de 6 côvados, e levantou o campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou que ajuntasse os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, conselheiros oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração dessa estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Queridos irmãos, esse relato ele vai do capítulo 1 até do capítulo 3, do versículo 1 até o 30. Mas eu vou ler somente até aqui, até o 2. O Nabucodonosor, esse Nabucodonosor, ele era filho de Neopolazar. E durante o reinado do seu pai, ele foi príncipe herdeiro de Babilônia. O seu pai foi o fundador do segundo império da Babilônia, ou seja, o império dos caldeus. E antes de começar a reinar, ele foi o comandante do exército babilônico, que lutou contra os assírios e as derrotou no norte da Síria no ano de 606 antes de Cristo. E no ano 607 antes de Cristo, Nabucodonosor II havia derrotado o faraó Neco, e o seu exército egípcio sofreu junto a essa derrota numa batalha chamada Batalha de Carquemis, ou Amata, que foi uma batalha aonde morreu o rei Josias, que foi o grande rei que fez a reforma em Israel, que esse relato nos mostra em 2 Reis, no capítulo 23 e no versículo 29, e mostra também Jeremias 46, 2. Foi então que Nabucodonosor conquistou total a Ate, que era a Síria, a Palestina, e conforme o relato das crônicas, Babilônia, há cerca de
de muito tempo, né, Flávio Joséfo, ele teceu um comentário, né, que deixa o relato em Jeremias 36, no versículo 1, o estado de Nabucodonosor, né, ocupando essas conquistas, e o seu pai Nabopolassar, ele morre, e Nabucodonosor volta para a Babilônia a fim de ser coroado rei. E aconteceu esse relato em 6 de setembro de 605 a.C. E em 604 a.C., Nabucodonosor, ele recebeu atributos da Síria e dos reis de Damasco, dos reis de Tiro, dos reis de Sidom, de Joaquim, que era o rei de Babilônia, e de Judá, e foi vasalo durante apenas 3 anos, né? Porque todos esses reis estavam debaixo do vasalo do grande rei Nabucodonosor II, né? Que está em 2 Reis, capítulo 24, e no versículo 1, e também Jeremias 25, a partir do versículo 1. Esse rei tinha todos esses vasalos sobre o seu domínio. E no ano 601 a.C., a Babilônia sofreu uma derrota parcial durante uma luta dos egípcios. E Joaquim, o rei de Judá, ele foi totalmente, ele pensou que iria derrotar, que tivesse sido definido esse transferido da sua lealdade para o Egito, porque naquela época era a época que um reino pagava tributo para o outro reino, né? E o rei Joaquim, que era o rei de Judá, ele estava tributado com o Egito, né? E ele confiou que o rei Neco, né, do rei do Egito, queria vencer a batalha de Carquemis, que ia vencer Nabucodonosor, e ele até ofereceu para reforçar o seu exército e unir forças para eles irem de encontro nessa batalha e vencer Nabucodonosor. Só que infelizmente eles perderam a batalha, né? Nabucodonosor, ele derrotou as tribos da Arábia, as tribos de Quedar, ele derrotou também o leste, né, do Rio Jordão, conforme Jeremias já havia preditado nas revelações do seu livro, né, que se encontra em Jeremias capítulo 49, do versículo 28 até o versículo 33. E em 597 a.C., Nabucodonosor, ele sitia Judá e ele vinga do rei Joaquim no cerco de Jerusalém, que durou por 3 meses. E finalmente, meus amados e queridos irmãos, a cidade cai em 16 de março de 597 a.C. Nabucodonosor nomeou um homem de sua escolha dentre a família real de Judá para governar em seu nome. Ele impôs um pesado atributo a Judá, e Matanias, né, que era o Zedequias, o seu nome era Matanias, ele impôs um pesado atributo, e foi feito desse homem um governador do reino de Judá, e foram tomados os despojos, e foram também tomados e feitos governador esse Matanias, né, que no caso era Zedequias, e foi também tomado pessoas que estavam dentro do reino como reféns,
né? Essa história nos mostra em 2 Reis, no capítulo 24 e no versículo do 10 até o 17. Foram há cerca de 100 judeus que foram levados a cativo para a Babilônia, dentre os profetas Ezequiel, Daniel, Ananias, Misael e também Azarias. Ergue-me uma majestade do grande rei da Babilônia, que é o Nabucodonosor, né? O maior que estava reinando agora. Mas a soberba da cidade, do mundo, estava englobada dentro do império da Babilônia, né? Ele alargou as fronteiras e dominou as nações, até mesmo os judeus foram subjugados por esse rei. Os judeus que nunca tinham perdido batalhas, né? Porque tinha a força majoritária do Deus de Israel do lado deles, meus irmãos. Eles perderam uma batalha porque havia profecias direto para o povo de Deus, que se eles não se arrependessem, né, dessas práticas de adorar deuses pagãos, deuses idólatras, idolatria, imagem de escultura, eles seriam subjugados e seriam ainda escravos novamente. Mas eles não acataram a voz, né, dessa profecia que com muita frequência vinha ao longo das muitas profecias faladas por muitos profetas. Então Nabucodonosor, ele era um homem embriagado pelo poder, e ele estava cego pelo próprio fulgor da sua glória. Ele não se contentou apenas com ser rei, o maior rei da terra, e ele quer ser adorado. Ele quer ser um Deus na terra. Ele quer que os seus deuses sejam adorados. E ali ele edifica uma estátua de ouro, e ele ordena que todos os súditos adorem, né? A vontade do rei era uma lei absoluta, que ninguém podia recusar obedecer às ordens. Ele era um homem mau, ele era um homem truculento, ele era um homem sanguinolento, ele era um homem que não aceitava que outras pessoas adorassem outros deuses. O poder dos tiranos era depostar, poderoso sempre encontrar os seus limites em pessoas fiéis, né? Pessoas fiéis a Deus. E ali estavam os 3 jovens hebreus, né? Que provocaram a notar a desobedecer naquela sintonia, né? Que eles estavam prestando no momento ali. E eles recusaram a pecar contra os seus deuses, né? E no meio daquela sintonia, eles recusam a pecar e eles são ameaçados a destoar da multidão. Eles são ameaçados e eles são incomodadistas, né? Porque eles andavam na verdade e eles não negociavam a sua fé, eles não transgrediam, mas sim eles continuariam perseverante e guardando a lei do Senhor Deus, que tirou Israel do domínio dos egípcios, que ficou lá 430 anos, né? E Deus conseguiu entrar lá e tirar eles na mão do faraó. Eles não venderam
as suas consciências. Eles preferiram a morrer do que ser infiel a Deus. Eles estão prontos para morrer, mas eles não pecaram contra o seu Deus. E é isso que Deus está procurando nos nossos dias, meus amigos e irmãos. Deus está procurando alguém que possa acreditar na sua majoritária força e no seu poder de livramento. Porque hoje nós estamos vivendo em uma época em que o povo confia em Deus quanto estar na igreja. Mas na hora que sai da igreja, a confiança de Deus, ela é desvanecida, né? E esses 3 jovens hebreus, eles entenderam que guardar a Deus é mais importante do que perseverar nas suas próprias vidas, né? O principal ensino deste capítulo não é o livramento miraculoso de Deus. Nós temos que entender que as dificuldades desse capítulo não é os livramentos de acreditar no milagre. O principal ensino neste capítulo é que 3 acreditaram e estão dispostos a discordar de tudo e de todos que não têm a mesma linha de raciocínio do que eles. Ainda que isso significasse uma morte horrível, eles não iriam transgredir. Não é uma palavra do vocabulário deles, transgressão. O pecado é pecado. E eles não cometerão esses dispostos pecados, né? Eles estão prontos e preparados para morrer, mas eles não pecam, eles não erram, eles não vão pelo caminho de outras pessoas que estavam com eles, né? Porque se tinha 100.000 judeus, então todos eles estavam prostrados diante da imagem do rei Nabucodonosor, porque se não curvasse, eles seriam mortos, eles seriam dissipados, eles seriam lançados na fornalha de fogo, né? Eles não eram produto no meio deles, desses que se corrompiam, mas eles estavam cercados de pessoas conformistas, mas eles não tinham coragem para ser diferentes. Por quê? Porque se eles provassem que eles eram diferentes, seriam mortos, lançados no fogo, na fornalha. Então, a fidelidade deles era um negócio que vinha de Deus, desses 3 jovens, ou seja, dos 4. Muitas vezes, a fidelidade de Deus pode nos levar para a fornalha, ou até mesmo para a cova de leões, como nós vimos no livro de Daniel, né? Muitas vezes a fidelidade de Deus, ela pode nos levar a ser rejeitados pelo grupo, por sermos despedidos de uma empresa, né? Quantas vezes eu fui até expulso de grupo por causa da pregação da palavra de Deus, ou por causa de discordar de algumas doutrinas errôneas. Ser de Deus é ser diferente, independente de ser aceito ou não. Você tem que carregar a marca de Cristo. Aleluias. Aleluias. E louvado seja Deus. Ser de Deus é ser rejeitado às vezes na escola, ou até mesmo ser maltratado e mal compreendido até mesmo no seio familiar. O nosso compromisso não é com o sucesso, mas é com a fidelidade em Deus. Há muitas pessoas que conseguem sucesso vendendo as suas consciências, transgredindo com os seus valores absolutos. Esses moços não fez isso. Muitos jovens e muitos crentes de hoje
são tentados a render amigos, a perder até mesmo a virgindade antes do casamento, né? São tentados a mentir para os pais, a ver filmes indecentes, a ficar sobre luzes piscantes, a curtir músicas maliciosas do mundo, que tem as suas próprias fornalhas ardentes, e espera daqueles que não se conformam em adorá-los, seus ídolos. E a fornalha, ela há de ser desprezada, ela há de ser ridicularizada. Os que são fiéis a Deus são chamados para retroceder a essas fornalhas. Para muitos crentes, a pressão parece irresistível, mas a fidelidade é uma questão inegociável. Muitas vezes, meus irmãos, Deus nos livra dos problemas, mas é nos problemas que nós temos que demonstrar que somos de Deus. Deus não livrou o seu servo da provação, mas ele perseverou na provação e ele não impediu que o seu servo fosse atados. Ele não impediu que eles fossem presos e lançados no fogo. Só que o fogo que deveria destruí-los, eles se livram das cordas através do fogo. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor está acima de tudo e nada pode transtornar os seus planos. A inveja, o ódio dos acusadores, a ira, a arrogância dos reis, as cordas, as galgazes, as chamas do fogo, tudo está sobre o controle de Deus. A vida cristã, ela não é uma colônia de férias. Nós vivemos num mundo hostil, sabemos que seremos atacados de todos os lados. Muitas das vezes Deus nos prova e nos leva para o deserto e nos coloca na fornalha e nos mostra que na fornalha é que Ele quer provar o nosso valor. Porque muitas vezes Deus não nos livra do problema, mas nos problemas, quando passamos pelas águas, Ele está conosco. Quando passamos pelo fogo, pela chama, a chama não arde em nós. Nós devemos ser fiel a Deus, não simplesmente pelo que Ele faz, mas porque Ele é. Aquele jovem, eles não serviam a Deus por causa dos benefícios. Eles não serviam a Deus por causa daquilo que eles recebiam de Deus. A religião para eles não era negócio lucrativo. Eles não serviam a Deus por causa do caráter de Deus. A vida deles não girava em torno do bem-estar deles. O grande objetivo da vida deles era a honra de Deus, era o despeito de Deus, a circunstância que eles estavam vivendo ali, que era uma circunstância não favorável, mas era uma circunstância adversa, não fez eles perder a fé que eles carregavam em si próprio. Nabucodonosor, ele tenta intimidá-los, dizendo que Deus nenhum podia livrá-los da mão dele. Mas eles não precisam de defender o Deus que eles servem, né? A reputação de Deus apenas
será mostrada na obediência. Eles honram a Deus não pelo que Deus possa lhe dar, mas por quem Deus é na vida deles. Eles estão prontos a honrarem a Deus em todos ou qualquer circunstância. As consequências, meus irmãos, pertencem a Deus. O nosso dever é fazer o que é certo. Não importa o custo da consequência. O melhor é ser morto e permanecer na fidelidade de Deus. Nós podemos até ser morto prematuramente, encontrar um reto juiz em paz, que vive em pouco mais de encontrá-lo em terror, em ter fé, em confiar na nossa vida, porque a nossa vida está na mão de Deus. Ele faz o que é lindo, Ele faz o que é permitido e o que lhe apraz. Não significa que Deus está na minha vida, que Ele não está me vendo, né? Que as coisas que me constrangem têm que ser concordadas por mim, né? Porque Deus está nas mãos colocadas sobre as nossas vidas, né? Ele tem que fazer o que sabe que Deus precisa que seja feito, né? Eles estavam convictos a se dispor a fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Quando todos recusavam da terra e acabavam encontrando socorro nos homens, eles se despregaram do socorro dos homens para colocar as suas confianças em Deus. E o livramento do fogo e da tragédia veio de Deus. Quando nós somos fiel, é Deus, meus irmãos, que nos livra. Ele tem nos encontrado conosco na fornalha. Nós só temos duas escolhas: ou ficarmos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou dentro dela com Cristo. Não há meio termo, mas o lugar de calor é irresistível, né? Também o lugar de comunhão é intensa com o Salvador. Quem que é a fornalha? Né? Você está num problema conjugal, num problema financeiro, problema espiritual, problema sentimental. Ou seja, a conclusão aqui é que muitos homens de Deus estiveram na fornalha. Veja Abraão no Moriá, Jacó no Val de Jaboque, José na prisão, Jó no monturo, Davi no deserto, Daniel na cova, Pedro no cárcere, João na deportação para a ilha de Pátimo. Todos os semelhantes e todas as semelhanças dos três jovens hebreus experimentaram a companhia do quarto homem na fornalha. O quarto homem sempre vem ao nosso socorro. Quando o nosso recurso acaba, quando nós somos abandonados, quando estamos enfermos, quando a família parece a desmoronar, quando tudo parece perdido, Ele manifesta para trazer a sua grande salvação. Então essa é a palavra. A fornalha não pode nos separar da intimidade com Deus, da fidelidade com Ele, da confiança nele, do amor por Ele. Que esta palavra possa moldar em ti um caráter cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.